Liberdade de expressão ou conspiração contra a democracia? O resultado das eleições presidenciais no Brasil este ano levou às ruas de algumas cidades brasileiras grupos de pessoas insatisfeitas com a vitória de Lula. São grupos que pedem que as Forças Armadas derrubem não só a chapa petista, mas também o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. E você sabia que as demandas que bolsonaristas defendem podem levar o movimento a ser considerado ilícito, criminoso? Embora as causas do grupo não sejam meio claras porque são embasadas em teorias da conspiração e em fake news, tem uma coisa que une todo mundo que está nessa: os questionamentos a um processo eleitoral legítimo e a vontade de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica interfiram de alguma forma. E é aí que começa o problema. Hoje, o BDF explica como manifestações golpistas nas ruas e na internet ferem a lei brasileira, podem ser consideradas ilegais e até dar cadeia para quem faz parte delas. A gente sabe que alguns atos dessas pessoas que se manifestam são crimes explicitamente e nem precisa explicar o motivo. Já teve polícia sendo recebida a bala por manifestantes no Pará, um eleitor de Lula que foi sequestrado, agredido e obrigado a gravar um vídeo, depredação de uma adutora de água, o que deixou uma cidade inteira em Rondônia sem fornecimento, perseguição e ameaça a ministros do Supremo, enfim. Mas os ilícitos não estão só nesses atos obviamente violentos. Pela nossa Constituição, o próprio objetivo das manifestações é contra a lei. Isso está muito bem exposto em alguns artigos da lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ela diz, por exemplo, que tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pode dar de 4 a 8 anos de cadeia, além da punição correspondente às violências que foram praticadas no processo. Então, se alguém fecha uma rodovia, ameaça alguém, agride pessoas, depreda patrimônios, essa pessoa vai responder por tudo isso e também pelo objetivo daquela ação: atacar a nossa democracia. E tem mais, essa mesma lei determina que quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído pode ir para a cadeia por até 12 anos. Nesse caso aqui, a pessoa também vai responder por outras violências que tenham sido cometidas com esse fim. Essa mesma pena é válida para quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Isso quer dizer que é crime estimular o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica a derrubarem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e outros organismos civis. Pois é, os atos que acontecem nas portas dos quartéis hoje basicamente estão estimulando e pedindo que a nossa lei seja desobedecida. Exigir que o Exército derrube o regime democrático, tome o poder e anule uma eleição que não tem nenhum indício de fraude é ilegal. Sabe o que também pode ser considerado ilícito? Fazer acusações sem prova. Propagar aos 4 ventos que as nossas eleições foram fraudadas, que nossas urnas não funcionam, não apresentar nenhuma prova dessas acusações e ainda tentar questionar o processo na justiça pode ser considerado litigância de má-fé, quando alguém usa o judiciário de maneira desonesta, corrupta, sem provas, só para prejudicar o outro lado. Ir para a internet fazer acusações desse tipo também é errado, viu? Um exemplo: se alguém publica um post nas redes sociais dizendo que as eleições foram fraudadas, acusando a Justiça Eleitoral de conivência, inventando fake news e teorias da conspiração, essa pessoa pode ser punida. A primeira medida mais comum nesses casos é que a justiça peça para que as plataformas tirem o espaço que aquela pessoa, propagadora de mentiras, usa na internet. Mesmo que sejam empresas estrangeiras, as redes precisam seguir as regras nacionais. Inclusive, se elas permitem que pessoas propaguem mentiras, elas também podem ser punidas. E é por isso que vários perfis com um discurso golpista, antidemocrático e conspiratório têm sido derrubados. Pois é, pessoal, com um olhar mais desatento, pode parecer que esses movimentos são normais, fazem parte da democracia e que as pessoas teriam o direito de se manifestar caso estejam insatisfeitas com alguma coisa, certo? Mas não é bem por aí. A liberdade de expressão tem limites. Assim como a gente não pode defender práticas nazistas, por exemplo, fazer falas racistas ou difamar alguém, também não pode ir para a rua para estimular práticas criminosas.